Olha, toda vez que eu venho fazer esse vídeo, eu fico pensando, vai ser um céu tranquilo, vai ser um céu tranquilo, vai ser um céu tranquilo. E eu vou ser sincera que eu não vejo a hora do nosso céu ficar um pouco mais tranquilo, mas ainda não é essa semana. Essa semana a gente tem que evitar de toda forma atitudes ou decisões. A gente pede que a gente tenha uma semana de mais reflexão, de calma, de tranquilidade, uma semana que a gente se priorize, que a gente economize as energias. Outubro, esse mês difícil, tá acabando. Então vamos lá, a gente tá sobrevivendo semana por semana. Essa semana que passou, eu tive uma exaustão de 2 dias, mas estamos aí, firme e forte, aqui de pé de novo. Então, eu acredito que vocês também estejam aí prontas para terminar esse outubro que não acaba. Então, bora ver o vídeo. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. Esse vídeo sai todos os domingos, sempre por volta de 8 horas da noite. Já deixa seu like, comenta comigo como é que tá, se tá te ajudando, ter uma previsão de que vai acontecer, se isso te ajuda a organizar melhor a sua semana, se tá ressoando com você, se você também não aguenta mais tanta atenção. Mas vamos lá. A semana, ela continua tensa, porque a gente já começa a semana trazendo um aspecto de tensão entre Vênus e Saturno. Ai, se eu pudesse dar um exemplo de como é essa energia, eu diria que a gente sente melancolia. É como se você sentisse que de alguma forma a sua felicidade está bloqueada. E então a gente pode experimentar situações de bloqueio de coisas que a gente queria que fluísse, que não vai. E aí a gente pode estar falando de relacionamentos que não se aprofundam, que a gente toma a consciência da onde a gente está desperdiçando nossa energia, principalmente emocional, principalmente nos relacionamentos, principalmente em situações. Vênus também está ligado à criatividade, à arte, ao dinheiro. Então são situações da nossa vida que estão emperradas e a gente sente esse misto de emoções. É como se a gente não tivesse encontrando, como se a gente experimentasse, vivenciasse durante essa semana aquele sentimento de que tem situações que estão além da nossa capacidade, como se a gente se sentisse realmente incapaz de resolver alguma situação, de lidar com alguma situação, de lidar com algum sentimento. É muito possível que a gente também passe essa semana querendo se afastar socialmente, por exemplo. Muitas vezes a gente pode passar por algum acontecimento desagradável dentro desse aspecto, que vai nos afastar voluntariamente da nossa vida social. Pode ser que a gente viva alguma situação em que a gente sinta que o nosso afeto falta afeto. Ou a gente não encontra o colo, a gente não se sente compreendida, ou de alguma forma a gente percebe que a nossa relação, o afeto não é correspondido ou não está sendo suficiente. Durante esse aspecto, pode acontecer também de relações esfriarem de uma hora para outra. Pessoas podem sumir da nossa vida também sem nenhum tipo de explicação. Relações que já são destrutivas, que já estão numa tensão, pode escalonar essa tensão até ficar numa situação limite. Assuntos em suspenso podem e devem aparecer, vir à tona para serem resolvidos. Sabe quando a gente tem por exemplo, dentro de uma relação e a gente tem um assunto que aquele casal não consegue resolver e que aquilo vai se prolongando, que sempre que acontece tem briga e tá ali os dois com razão. Então a gente pode experimentar ativar esse tipo de energia, conflitos, situações que não estão boas, que já passou muito tempo, que está se arrastando, pode vir à tona para que seja decidido, para que seja resolvido. No dia 30, Mercúrio vai fazer uma oposição com Urano, e isso vai deixar nossa mente bastante
confusa. Mercúrio vai estar fazendo vários aspectos, alguns positivos, outros mais tensos, e isso vai trazer uma exaustão mental para a gente, porque Mercúrio relaciona com a nossa mente, a nossa forma de pensar. Então, essa oposição com Mercúrio, ela pode se manifestar com medo do inesperado. É como se a gente ficasse sentindo melancolia e medo do futuro. E então, melancolia e ansiedade, uma sensação de qualquer coisa pode acontecer. Minha mãe dizia o piano que vai cair na cabeça, a sensação de piano caindo na cabeça. Pode também trazer angústia, a gente pode se sentir angustiado e não conseguir encontrar um porquê. Essa sensação, essa conexão de Mercúrio com Urano faz a gente sentir que tudo pode acontecer. Então, tudo aquilo que a gente toma como seguro, por exemplo, estável, a gente percebe que nada é estável, que nada é seguro e que qualquer coisa pode acontecer. E isso pode despertar na gente um grande medo do futuro, pode despertar na gente uma grande ansiedade, e a gente pode também viver situações, mudanças bruscas, que a gente realmente não saiba o que vai acontecer no futuro, e a gente fique. Sabe aquelas situações limites onde você sabe que você vai ter que andar para frente, mas você não sabe o que te espera? Então, vem uma angústia, uma ansiedade, um medo das coisas não darem certo, um medo de não arcar com as responsabilidades. Então, a gente vai ser marcada essa semana por um período de grandes incertezas e também de fatos que realmente podem trazer grandes mudanças de formas inesperadas que a gente fique assim, meu. O que eu faço? Sabe quando a gente não sabe como reagir? Como a gente não consegue, quando a gente não sabe como lidar com alguma situação que surge inesperadamente? Então, esse aspecto, ele também tem essa questão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, de como é que isso funciona tudo. Então, vamos lá. Digamos que sobre essa influência de Vênus-Saturno, em quadratura, alguém saia da sua vida sem explicação. A sua mente não vai conseguir parar de pensar sobre isso. Por que que aconteceu? O que que essa pessoa fez? Por que que ela saiu? O que que aconteceu? Por que que essa relação terminou? Por que que ela sumiu? Por que que ela se afastou? Por que que ela esfriou? E isso vai gerar uma grande incerteza e ansiedade sobre o seu futuro. Então, a gente tem aspectos que ajudam a nossa mente a ficar um pouco mais confusa, principalmente se a gente tiver alguma mudança brusca vindo dessa relação Vênus com Saturno. E Vênus está relacionado ao amor também, então vai ter coisas ali que precisam ser mexidas dentro de uma relação que vão precisar ser mexidas, e isso vai dar medo do futuro. Se você tentar se impor, falar isso aqui não dá mais, algo que você vai empurrando com a barriga, você não sabe como vai ser a relação da pessoa, se isso pode virar uma briga maior, toda essa ansiedade. Mas também pode ser que você está vivendo uma relação que está começando agora, por exemplo, e aí, de repente, também pode acontecer de uma forma brusca que haja um aprofundamento de uma relação e você fala, meu, mas tá indo rápido demais. Também pode ser não só para a separação, como para mudar a tônica do relacionamento em si. Vamos dizer que você esteja vivendo um relacionamento que está começando e de repente você ficar grávida. Aí você fala, meu Deus, agora aprofundou. E agora, o que é que eu faço? Entende? A gente tende a viver momentos de surpresa, deixando a nossa mente bastante confusa, sem saber o que fazer. Aí no dia 31, a gente pode pensar que é o dia mais tranquilo dessa semana, porque Mercúrio vai fazer um trígono com Netuno, e isso vai fazer com que a gente consiga respirar um pouco mais aliviado, a gente vai ficar um pouco melhor, porque de alguma forma esse trígono com Netuno vai fazer com que a mente ela encontre soluções criativas para esses problemas que a gente pode estar vivendo, de relacionamentos com outras pessoas, problemas que a gente vem empurrando com a barriga, que vai vir à tona essa semana e a gente vai precisar achar novas formas de pensar, de lidar, de enxergar a vida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que Netuno pode trazer essa leveza, Netuno é chegadinho em fazer, em nos inspirar a alienar os nossos pensamentos, a amortecer os nossos pensamentos. Então, voltando para minha historinha, vamos dizer então que uma pessoa se afastou da sua vida de repente, você não sabe por quê, ficou bem confusa o que aconteceu. Aí os seus amigos te chamam para ir para uma balada
Esse Netuno vira e faz você beber um pouquinho além da conta para afogar as mágoas ou afogar as lágrimas. É, acho que é as mágoas que fala. Então, esse Netuno ele pode agir dessa forma, de amortecer os sentimentos. Dar um tempo para você respirar, não que vá resolver, mas também você pode ver isso de uma forma mais criativa, de repente você no meio desse caos de, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Minha cabeça não para, deixa eu, sabe, vou caminhar, vou fazer um tempo de respiração, deixa eu dar uma olhada num vídeo ensinando a fazer uma respiração para acalmar. Você pode encontrar formas de lidar diferente, você pode buscar sair do ciclo de repetição, de lidar sempre da mesma maneira com as coisas. Você pode, por exemplo, Netuno te inspirar a encontrar uma conexão espiritual, uma conexão com a sua presença divina, com as suas emoções, que façam com que você lide com isso de uma forma melhor. Nem preciso dizer que Netuno gosta de substâncias que nos façam viajar para esquecer, então cuidado. Existem formas criativas de lidar com Netuno que não é só enfiar o pé na jaca, beleza? Aí no dia primeiro, a lua nova em Escorpião vai fazer com que a gente tenha uma capacidade de se regenerar, de emergir das profundezas, ao mesmo tempo em que essa lua entra em Escorpião, ela vai fazer conexão profunda com as suas emoções mais profundas. É como se você ganhasse, neste momento, a capacidade de enxergar a vida através das emoções, daquilo que você resgata dos seus traumas, do seu inconsciente. Então, com a mente confusa, é muito possível que você possa acessar com mais honestidade as emoções profundas que estão dentro de você e ressurgir das cinzas, porque o escorpião tem a capacidade regenerativa como nenhum outro. Então, qual é o conselho? Se nutrir, olhar para as suas emoções, pegar todo esse caos mental e olhar para dentro, analisar as situações, aquilo que são as suas mágoas. Por quê? Porque as emoções mais profundas podem vir à tona. Emoções, por exemplo, como rejeição. Então, voltando para a historinha, vamos dizer, então, eu faço essas historinhas para você entender que os aspectos eles não são isolados. A maioria dos astrólogos eles falam dos aspectos isolados, mas isso sempre foi muito confuso para mim. E foi por isso que eu comecei a estudar astrologia, porque eu falei, as coisas não são isoladas. Não é uma coisa que está acontecendo aqui, outra está acontecendo ali. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente entende isso tudo? Então, nesse vídeo, eu resolvi fazer uma historinha. Então, vamos lá. Então, aquela pessoa que você estava se aprofundando, de repente some do nada, você não sabe por quê, some do nada. Vênus, Saturno. Aí a gente tem um aspecto de Urano com Mercúrio te deixando completamente confuso, some do nada também tem a ver com Netuno, Urano, porque Urano fala das mudanças bruscas, e aí a gente pega e fala assim, beleza, não sei o que está acontecendo, não sei, não consigo digerir isso, deixa eu ir afogar minhas mágoas, que é com o Netuno, Mercúrio Netuno, e aí a lua nova chega te fazendo olhar profundamente para as suas emoções, e aí você percebe que você está vivendo situações que se repetem, então os seus sentimentos de rejeição, de ciúmes, de medo de ser abandonado, todos os sentimentos e detritos emocionais que vêm à tona com esse afastamento, esse esfriamento dessa pessoa, e você se vê então envolvido numa situação que você precisa refletir sobre a vida, que você precisa se nutrir e você precisa se regenerar e sair uma nova pessoa, lua nova, um novo momento na sua vida. Isso pode se manifestar na vida de todo mundo de formas diferentes, cada um dentro da onde está, em que casa que está acontecendo esse escorpião, que casas no seu mapa individual está envolvido, para você ver como é que isso se manifesta de fato na sua vida. Vale sempre fazer um mapa astral, seu mapa natal, para você saber pelo menos aonde cada signo está, que casa que cada signo está, como é que isso tudo afeta você diretamente, individualmente. Então, essa lua, ela vai nos propor sair para a luz, ressurgir dos pântanos das nossas emoções profundas.
E se a gente não se nutrir, não se priorizar, a gente corre o risco de a nossa energia cair bruscamente. Então, vamos dizer que a gente está passando por uma situação complicada. Vamos usar o exemplo da pessoa que saiu. Você pensou, tentou esquecer, acessou seus sentimentos de rejeição, dos ciclos que se repetem, bebeu para esquecer ou tentou se alienar. E aí, se você não se priorizar, a gente tem um sol conjunto, a Lua em Escorpião, que vai fazer com que a gente tenda é, sobrepor, né, tomar atitudes para sobrepor esses sentimentos que a Lua vai trazer para a gente. Então, se o Sol ofusca a Lua, ele não está servindo para você enxergar e se transformar. É muito importante que você realmente tente tirar essa semana de forma a você não programar nada, que você tenha que ter muito esforço ou mental, como estudar para uma prova, prestar um concurso, apresentar um projeto, ou muito esforço físico, porque Sol em conjunção com a Lua tende a drenar a nossa energia. E como a gente está vindo de uma mente confusa, esse Sol ele pode aumentar ainda mais a energia para a confusão. Ele tem uma característica, se você conseguir acessar isso, de conseguir ter clareza das emoções. Então, se você se nutrir, se você tirar um tempo para pensar sobre a vida, pensar sobre você, sobre as coisas que vão pular na sua cara, que tem que sair da sua vida, que você não pode mais aceitar, que você tem que tomar uma atitude, o sol vai te ajudar a ter esse raciocínio objetivo dessas emoções. Mas corre o risco de você ficar obsessiva com o pensamento e não conseguir entrar nesse fluxo de entender que essa obsessão é porque precisa de uma ação. Aí então você vai se desgastar. O sol vai te dar a força para você tomar a atitude, mas você precisa tomar atitudes. Se você ficar só nos pensamentos obsessivos, você vai ficar completamente drenado de energia, ok? Assim, Mercúrio, que está tendo todo esse problema de comunicação com Urano, ele está em Escorpião também. Então, além de todas essas confusões, o nosso pensamento vai tender a ser mais profundo. E ele está fazendo aspectos favoráveis com Marte, Netuno e Plutão. Então, a nossa mente vai ficar bastante instável, ansiosa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não falar qualquer coisa que vem na cabeça, para que as decisões sejam tomadas com base num aprofundamento, numa visão clara do que você tem que viver na sua vida. Não porque você surtou com uma briguinha besta, porque a gente vai estar tendendo a ferir as pessoas, falar muito bruscamente, muito agressivamente. A gente está conectado com Marte, Marte tem essa agressividade. Plutão também está fazendo aspecto com esse Mercúrio que está sendo regido em Escorpião por Plutão, então está ali uma grande tensão mental buscando realmente trazer à tona vários traumas. Então, assim, se você abrir essa torneira, esteja pronta para olhar com clareza, porque é muito possível que você se torne obsessiva dentro dos problemas, e aí fica ansiosa, triste. Lembrando que a gente já vai estar sentindo uma melancolia, medo do futuro. Então, é uma semana que, se eu puder, por exemplo, eu vou tirar para descansar. Vou fazer o mínimo possível, sabe? Não vou me comprometer com nada que seja desgastante física ou mentalmente, tá? Enquanto semana passada eu falava, vamos arrumar a casa, vamos fazer uma faxina, essa semana é de autocuidado, vale ir fazer uma massagem se você puder, vale ir caminhar, botar o pé na terra, fazer um alongamento, aprender a respirar. É uma semana para você ficar mais tranquila, porque a cabeça vai estar muito confusa e a gente tende a explosões emocionais, a gente tende a ferir as pessoas, a gente tende a falar coisas sem filtro. Então, cuidado com o que vai sair da sua boca essa semana,
para não criar situações de conflito. A gente ainda está vivendo essa tensão de galinho de briga, isso ainda está dissolvendo, só que Marte continua em aspecto tenso com Plutão. Então, a gente tem que ter o máximo de cautela, como nas últimas 2 semanas, principalmente para que a gente não se deixe levar por situações que possam sair do controle, discussões que possam partir para a agressividade, não se colocar em risco, em perigo. A gente vai ter uma sensação para se arriscar, às vezes para afogar as mágoas, fala assim, ah, vou fazer. Sabe quando a gente tá mal da cabeça, tá sofrendo, tá na fossa, e aí fala assim, ah, toma, tem aquelas ideias estúpidas de quem está sofrendo, cuidado com isso, não se coloquem em risco, não se deixem levar, cuidado, especialmente com atitudes precipitadas, porque a gente vai tender a basear as coisas nas emoções do momento e a gente não vai estar com uma mente tão clara para analisar. Então, enquanto está esse período de confusão, é melhor você não tomar nenhuma atitude inesperada. Aquilo que já vem acontecendo, que vai escalonar, pode realmente surgir de uma forma de mudar a sua vida sem que você tenha que tomar uma atitude direta. E aí todo esse trabalho vai ser para digerir isso. A gente vai tender a enxergar as coisas com ruído. Então, cuidado na hora de julgar uma situação. O conselho é que você não siga cegamente o que você está pensando. A nossa mente vai estar assim, ó. Sabe quando você sente que uma pessoa está esquisita? E aí você fica esquisita com aquela pessoa porque você acha que ela tá esquisita. Aí aquela pessoa fica esquisita porque você sentiu você esquisito. E aí, no fim das contas, ninguém tava esquisito de fato, foi só uma noia, mas todo mundo ficou esquisito e a coisa desandou por uma noia. Isso pode acontecer de monte essa semana. Não mistura as suas emoções com o que está acontecendo de realidade. Não olhe para uma coisa que está em harmonia com desarmonia porque você está melancólica, ansiosa ou angustiada. Entende? Não importe esse sentimento. Isso é para lidar com os seus detritos, com aquilo que está profundamente enraizado em você. Do dia 1 ao dia 3, a lua nova vai estar conjunta com o Sol, um escorpião, que está sendo regida por Plutão. E Plutão vai fazer uma oposição com Marte. Então, agora é o cuidado redobrado que eu venho falando para vocês sobre acidentes, situações que possam partir para violência física. Cuidado para não correr riscos desnecessários, cuidado com áreas de risco, com áreas violentas. Não se coloquem em risco. Eu venho falando isso essa semana e esse aspecto de Plutão com Marte está ainda em Câncer, então, assim, ele favorece brigas emocionais, né? Então, assim, situações de perigo, brigas por todo tipo de militância, por todo tipo de coisa que é irracional, que é emocional, violências domésticas ainda continuam, a gente pode ficar sabendo de coisas assim. Evite dar trela para isso, porque as coisas podem escalonar. Cuidado com acidentes domésticos, porque essa energia ainda está rolando. A gente já teve, né? Já faz umas 3 semanas que eu venho falando sobre isso. A gente já teve acidente do Lula que caiu no banheiro. A gente já teve outros acidentes ou quase acidentes. Pessoa que ficou pendurada na janela. Eu não consigo lembrar de tudo que eu vi agora sobre coisas em casa. Mas ainda, essa energia ainda está bem forte. Então, cuidado com panela, com fogo, com vela. Cuidado para não escorregar, sabe? Assim, redobre a atenção com os acidentes que podem ser domésticos. Com você, com as pessoas à sua volta, deixa os gás desligados, cuidado. Tudo que está relacionado à casa pode também entrar em conflito, mas ainda nessa semana, principalmente questões relacionadas a acidentes, porque Marte tem a ver com isso. Então, também evite áreas de risco onde possa haver tiroteios, grandes centros, que você sabe que pode ser assaltado, que alguém pode estar armado. Evite se descontrolar no trânsito, porque as pessoas elas podem
ter reações exageradas. Então, assim, nada de discutir em trânsito, fila de supermercado. Meu, evita. A tensão tá gigante, a tensão tá no ar. Então, vamos evitar discutir por qualquer tipo de militância, religião, política. Nada disso é favorável agora, porque as pessoas todas estão descontroladas e a situação para sair do controle é muito fácil. Assim, é tipo o estopim para sair do controle. Globalmente, a gente pode continuar vendo a tensão militar, a tensão dos conflitos, guerra, tudo muito, muito intenso. A gente pode ver novos focos, pode ver novos desdobramentos, outras pessoas se envolvendo, a tensão ela continua. A gente pode ter também um aumento significativo de coisas relacionadas a fogo, terra, erupção, vulcão, deslizamento de terra, tremor, tudo isso, tipo, a coisa climática continua ativa, ainda a gente pode ver chuvas, que os aspectos de Netuno ainda estão tão ativos, então, assim, questões climáticas a gente vai continuar vendo. Então, vamos tomar cuidado com tensão em casa como um todo. Tensão familiar, discussões, brigas, acidentes, a casa precisa de atenção, ela precisa de cuidado, porque Marte está em Câncer no signo da casa, então também é possível que a gente tenha briga, discussões grandes, coisas que possam extrapolar, destemperar, então sabendo disso a gente pode evitar. Começou a ter destempero, respira fundo, sai fora, não vale a pena tentar resolver nada se a coisa começar a ficar agressiva, tá? A gente tende a ver também muita notícia de feminicídio, de brigas, de violência doméstica de vários tipos. Ok? Então, vamos nos cuidar. A gente tem sempre que lembrar que quando Marte está envolvido, principalmente com Plutão, a gente pode esperar acidentes. Então, a gente pode ver notícias de acidentes coletivos, com pessoas conhecidas, com muitas pessoas envolvidas, acidentes grandes também podem acontecer, ou um grande número de pessoas envolvidas num acidente, acidentes que são noticiados. Aí a gente está falando de qualquer tipo de acidente, de carro, de avião, enfim, coisas que podem quebrar, coisas que podem pegar fogo, tiroteios e coisas do gênero. Tudo isso está bem tenso, ainda está bem tensa essa energia. Vamos tomar cuidado para a gente não facilitar, não deixar entornar o caldo, sabe? Como diz minha avó, não vamos deixar entornar o caldo. Eu pensei em palavras-chave para essa semana, para a gente lidar com essa semana. Então vamos lá. Respirar. Você vai ter que falar muitas vezes para você. Respira. Eu vou falar, Vanessa, respira, calma, cuidado, prudência. Deixa eu me cuidar, deixa eu tomar um banho quentinho, deixa eu tomar meu vinhozinho no final do dia, colocar minha série, vou fazer um vídeo de meditação, vou fazer uma oração, vou me acalmar, que a gente tá precisando. E eu vou falar para vocês, a gente continua na nossa campanha Sobreviver a Outubro. Comenta para mim como é que está sendo essa sobrevivência, mais uma semana de prudência, mas outubro está acabando. Para novembro, ok? Então fica atento durante as semanas que eu coloco as previsões para os signos, previsão do mês, previsão completa. Então fica atenta, já se inscreva no canal. Ativa o sininho, comenta comigo o que ressoou, compartilha esse vídeo, manda na sua rede social, manda no seu Instagram, dá uma força aí, no seu WhatsApp, né? Se você curte esse conteúdo, vamos chamar a gente para eu continuar fazendo esse canal, tá bom? Porque afinal de contas aqui agora é domingo, tá chovendo e eu tô aqui fazendo roteiro, fazendo análise do mapa, vendo o que está acontecendo no céu, me estressando com mais uma semana tensa para vocês. Então, vamos trocar essa energia? Manda seu like, comenta comigo para eu continuar fazendo, beleza? Um beijo, muita luz e até mais.